Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis 4. Nós vamos ler alguns versículos. E hoje ainda, para ajudar, não tem projeção, não tem nada. Então se eu falar coisa errada, ninguém vai nem perceber. O bom é isso. Mas não é verdade? Vamos lá? A partir do versículo 16, que diz o seguinte: E ele disse: Por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela contestou: Não, meu senhor, não me iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e, em certo dia, foi encontrar-se com seu pai, que estava com ceifeiros. E, de repente, ele começou a chamar o pai, gritando: Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! E o pai disse a um servo: Leve-o para a mãe dele. E o servo o pegou e o levou para a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: Mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela respondeu: Não se preocupe. E ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: Olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: Está tudo bem com seu filho, com você? Tudo bem com seu marido? E ela respondeu a Geazi: Está tudo bem. Para a gente começar a entender tudo isso, nós vamos contextualizar um pouquinho. Existia uma cidade chamada Sunem, onde havia nessa cidade um casal de pessoas que, segundo a palavra do Senhor, já era de certa idade, e que recebia todas as vezes o profeta Eliseu, quando ele passava por aquela cidade. E a mulher falou assim: Nossa, nós precisamos fazer algo que dê um pouco mais de conforto ao profeta. E construíram ali um quarto, colocaram uma cama, e todas as vezes que o profeta passava por Sinem, se hospedava naquele lugar. E certo dia o profeta chegou para um servo e falou assim: Fala para mim, o que essa mulher que tem um coração tão bondoso precisa? Porque ela é rica, ela tem tudo. E o servo falou assim: Olha, a única coisa que eles não têm é um filho. Então, ele, como homem de Deus, lançou profecias sobre ela. Olha, daqui 1 ano vocês vão estar com um filho no colo. E ela falou: Profeta, não ilude essa véia aqui, né? Porque o meu marido já é de idade, já está não está mais rolando. Ele falou: Mas creia. E não é que no ano seguinte ela estava com o filho no colo? Só que essa só é a primeira parte da história. Um dia o filho foi encontrar o pai, que foi esse trecho que nós lemos, e reclamou de uma dor de cabeça muito forte. E o pai mandou levar para ela. E ela ficou com o filho no colo até o meio-dia, quando ele faleceu. E ela tomou uma atitude talvez inesperada. Porque qualquer pai aqui
que tem um filho, que vê o filho morrer, vai se descabelar, vai chorar, vai rolar na grama, vai fazer de tudo. E ela simplesmente pegou a criança, levou para o quarto e saiu atrás do profeta. Convido você depois a ler o restante dessa história para saber o final. Eu vou contar o spoiler: o menino ressuscita. Ponto. Agora toda a trajetória até lá fica por sua conta, tá bom? Lá em 2 Reis. Mas o que eu quero trazer para a gente começar a caminhar aí por essa ministração? A postura dessa mulher diante do problema que ela vivia. Era uma mulher estéril que não tinha filhos. Deus deu um filho. O filho morre. E ao invés dela se desesperar, ela foi procurar aquele que poderia fazer alguma coisa. Mas eu vou perguntar para vocês: e se esse menino não ressuscitasse? Muitas vezes nas nossas vidas, quando nós nos deparamos com o problema, nós esquecemos que existe alguém que pode resolver os nossos problemas. Esquecemos que, ao invés de nos colocarmos aos pés da cruz, nós vamos para as redes sociais como se resolvesse alguma coisa. Ó vida, ó céus. Eu acho que todo mundo aqui já viu, né? Status do povo que reclama de tudo, como se isso fosse resolver alguma coisa em nossas vidas. A minha esposa até dá bronca. Eu falo da minha esposa mesmo porque, né? Mas a minha esposa fala: cuidado com o que você coloca no status. Porque as pessoas interpretam as coisas segundo o coração delas. E é a maior realidade que existe. E o mundo hoje em dia, nós seres humanos, estamos tão carentes de atenção, tão carentes de sermos ouvidos, que assim, quebrou a unha, daí posta a foto lá: ai, quebrou minha unha, pelo amor de Deus, esperando que alguém fale: coitadinha dela. Sendo que não vai mudar nada na sua vida. Mas por quê? Nós fomos criados com a ideia de que a represária, algo negativo, é ruim para nós. É ruim para nós. Aquela mulher, em nenhum momento ela indagou a Deus sobre o que havia acontecido com o filho dela. E nós indagamos a Deus por tantas coisas pequenas, efêmeras da vida. Nós questionamos a Deus, colocamos Deus à prova. E aquela mulher, com o problema maior da vida dela, ela não questionou o que aconteceu. Ela apenas procurou a resposta certa para o problema. Nós, como seres humanos, entendemos que a palavra não significa algo ruim para cada um de nós. Nós entendemos que quando não temos aquilo que nos é enchido o nosso ego, ou que não é de acordo com aquilo que a gente pensa, traz algo de ruim. Um exemplo disso é lá em João, capítulo 9, quando foram perguntar para Jesus por que aquele homem que era cego de nascença era daquele jeito. Era pecado dos pais ou era pecado dele? E o Senhor responde: não é nada disso. Este homem é desse jeito para a manifestação da glória de Deus. Muitas vezes nós achamos que quando não recebemos ou não temos algo da parte de Deus, é porque nós
nos encontramos numa posição errônea, ou numa posição que está distante de Deus, e não é isso. Deus, Ele quer nos mostrar, através do não, muitas vezes, a manifestação da sua glória, a manifestação do seu poder. Muitas vezes, a nossa vontade contraria o querer de Deus. Mas nem por isso o não significa algo ruim. Vou dar um exemplo bem prático para vocês, que está lá em Daniel capítulo 6. Muitos de vocês já conhecem a história de Daniel. E no capítulo 6, mostra Daniel sendo jogado na cova dos leões. Quem aqui conhece essa passagem? Todo mundo conhece, né? Daniel na cova dos leões. E eu pergunto para vocês, Deus não poderia ter impedido Daniel entrar dentro daquela cova dos leões? Lógico que poderia. Deus é Deus. Mas Deus permitiu com que Daniel caísse lá dentro daquela cova, ficasse lá um tempo com leões famintos que estavam há dias sem comer, sem abrir a boca. Não para mostrar para Daniel, mas para mostrar para aqueles que estavam olhando Daniel o poder da glória de Deus. Mas isso requereu de Daniel a mesma postura que aquela mulher, que era não retroceder, era permanecer firme no propósito que Deus tinha sobre a vida dele. O não de Deus tinha um propósito garantido, que era a manifestação da glória de Deus. E Deus mostrou ali, para todo aquele povo, para o rei, que ele era um Deus que podia fechar a boca do leão, que ele podia fazer o impossível possível. Um outro exemplo que a gente pode ver também no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17. Vamos ler apenas 2 versículos, 17 e 18, que fala sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que quando eles foram acusados ali de não se prostrar diante da estátua do rei, e foram acusados ali e falaram assim, vão ser jogados na fornalha de fogo. Eles simplesmente olharam para o rei e falaram assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, eles não estavam preocupados com o que ia acontecer, porque eles sabiam que Deus podia fazer todas as coisas, e que mesmo se ele não fizesse, eles se manteriam no propósito. Deus não poderia ter livrado eles da fornalha de fogo? Pelo contrário. A palavra do Senhor, ainda lá em Daniel, fala que foi aquecido 7 vezes mais a fornalha de fogo, que os soldados que iam jogar eles eram fulminados de tão quente que estava. E eles foram jogados na fornalha de fogo. E além de não ter nem o cheiro da fumaça, ainda tinha um quarto homem lá dentro com eles. O Senhor muitas vezes não nos vai livrar da fornalha de fogo, mas Ele nos garante que Ele está conosco. A palavra do Senhor diz
que Ele estará conosco em todos os dias da nossa vida. E não é apenas os momentos bons, é nos momentos onde você se sente mais aflito. O Senhor não vai te livrar das angústias, mas Ele vai mostrar que Ele é poderoso para te sustentar no momento da dor. Ele é poderoso para te mostrar que Ele é aquele que te carrega no colo, se preciso for, para passar pelo deserto. E você vai continuar caminhando, porque assim como o inverno tem o início e o fim, o momento da dor também tem. Ele não nos abandona. Mas a grande situação é que nós insistimos em fazer a nossa vontade. E não entendemos que os propósitos de Deus vão além do nosso entendimento. Vou te dar mais um exemplo. O apóstolo Paulo relata lá em 2 Coríntios capítulo 12, que existe um espinho na carne. A gente não sabe bem o que é esse espinho na carne. Se é uma enfermidade, ou se é um tormento sobre a vida dele. A gente não sabe o que é. Mas a compreensão daquilo que Deus quis através dessa enfermidade foi muito grandioso. Deus falou para Paulo o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo responde, e eu acho que essa é a essência: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Muitas vezes, nós não entendemos as nossas dores, e queremos que sejam cessadas de qualquer forma. Mas Deus, Ele age no meio do choro. Deus, Ele se manifesta no meio da angústia. E muitas vezes, assim como em Paulo, o nosso espinho da carne ali vai conviver o resto da vida. Mas nós precisamos entender que não é por conta de uma dor que eu preciso parar. Não é por conta de uma situação que eu tenho que estagnar a minha vida. Pelo contrário, eu tenho que entender que eu tenho que correr para o alvo. Eu tenho que entender que eu preciso correr e olhar para aquilo que me dá esperança. O meu alvo não é a terra, o meu alvo é o céu, é Cristo. Mas nós preferimos sempre olhar para onde machuca. A gente sempre prefere olhar para aquilo que nos causa dor, nos causa angústia. Muitas vezes, o não de Deus significa amor. Muitas vezes, o não de Deus significa afago, estar perto. E nós menosprezamos muitas vezes o não, porque a gente é acostumado com o sim. E o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo, também recebeu um não do Pai. Quando ele estava lá no Getsêmani, isso está escrito lá em Mateus 26, diz o seguinte: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, que não seja como eu quero,
mas sim como tu queres. Nós nos frustramos porque não entendemos que a nossa vontade muitas vezes não condiz com a vontade do Senhor ou com os propósitos do Pai. Porque nós não entendemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes o não é o bom, perfeito e agradável para as nossas vidas. Eu já orei um monte de vezes para o Senhor. Deus, me faça rico. E eu já sei por que Ele falou não. Eu já sei. Para que eu não me perca no meio do caminho. Quantas vezes nós oramos para Deus e o Senhor fala não. E a gente fica como criança birrenta no supermercado. Porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Daí o Senhor, como Pai amoroso, fala o quê? Tá bom. Daí a gente colhe a consequência dos nossos atos, das nossas vontades. Fala, tá vendo, Deus? Olha aí o marido que você me deu. Olha aí o carro que você me deu. Ué, mas não foi você que pediu? Você não perguntou aquilo que eu queria para você. Eu queria deixar um pedacinho do testemunho da minha vida, da minha casa. A gente já fez o Vidas em Fé algum tempo atrás. Foi resumir, o resumo do resumo do resumo do resumo. Mas só para falar. A minha filha estava no leito de morte, na UTI. E eu não aceitava que ela falecesse. Que ela partisse. Por quê? Falava, Senhor, eu oro, gente é curada. Eu oro, gente se converte, volta para Jesus. O Senhor, na tua palavra, fez tantos milagres. E eu só estou te pedindo um, Deus, um. E a resposta foi só uma. Não. E doeu. Doeu muito. Se eu falar para você que eu passei de boa, minha família passou de boa, mentira. Não passou de boa. Mas o não do Senhor, Ele acalenta. Porque quando Ele falou não, Ele prometeu que ia nos sustentar. E nós temos vivido o propósito do Senhor dia após dia. O não do Senhor se manteve firme, mas Ele se manteve fiel também no restante da sua palavra, que Ele disse que ia cuidar da família o resto da vida. E o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, nos dado gozo, alegria. Sabe por quê? Porque os propósitos do Senhor são muito maiores daquilo que a gente possa imaginar. Talvez, a primeiro momento, o não do Senhor seja algo desagradável. Mas o não do Senhor é aquele que te leva para a vida. Talvez você veio aqui achando que a palavra ia ser mirabolante, que ia virar cambalhota. Gente, eu não viro cambalhota, olha o meu tamanho. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vim hoje trazendo essa palavra para que você entenda que quando o Senhor fala não, a sua resposta não é por quê, e sim o para quê. Aquela mulher, ela poderia ter tido um monte de atitudes diante daquele sofrimento.
Mas ela falou assim: eu não vou me manter parada enquanto eu sei quem pode fazer todas as coisas. Quando nós perguntamos para o Senhor o para quê do não, o Senhor vai falar assim: porque eu tenho coisas muito maiores para você. Como diz lá em 2 Coríntios, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que está preparado para a sua vida, para aqueles que o temem. Então, antes de reclamar, de murmurar, pergunta: qual o propósito de eu viver tudo isso? Eu sei o propósito do não do Senhor no dia 8 de maio de 2018. Eu sei. Porque através da nossa dor, hoje nós podemos ser testemunhos vivos do cuidado do Senhor. E quantas vezes o não do Senhor é muito melhor do que o sim.